Quando eu era mais novinha, eu sempre tive planos de formar família. Era assim, uma coisa assim que eu amava muito, era ter minha casa, meus filhos, meu marido, sendo que, por eu não ter aquela família muito bem estruturada, a gente pensa logo em ter uma família pra gente. Pelo menos eu acho que todo jovem, mais ou menos assim. Hoje em dia nem tanto porque as meninas têm outros planos de vida, de trabalho, de estudo, mas na minha época eu era desse jeito. Eu tinha planos de estudo, de trabalho, sim que eu optei por ter uma família. Abandonei estudo, não trabalhei, também nem pude mais porque tive 4 filhos. Mas, gente, eu vou falar pra você, a maternidade é uma coisa assim muito boa, muito linda. A gente manter uma família, ter a organização da casa, ter, ter aquele momentos com o marido, momentos com o filho, é uma coisa assim muito importante. E que para a gente manter uma família, nós mulheres, porque tudo é muito exigido para a gente, né? Porque somos quem cuida de casa, marido, filho. Sim que a gente às vezes tem que ter ajuda, claro. Mas na maioria das vezes, como a gente fica em casa, a gente cuida de filho, leva para a escola, cuida de casa, cuida de marido, e tá tudo bem. Se é o que a gente quer, se é o que a gente quis, se é o que, né, a gente sonhou, pelo menos foi o meu caso, sonhava em ser mãe, em ter minha casa, em ter meu marido. Então, tudo para mim foi maravilhoso. Eu me dediquei bastante para manter meus filhos bem, levar para a escola, tudo limpinho. Eu tinha aquele horário tudo certinho, que eu acho que é uma coisa assim também que vale a pena a gente colocar no papel, botar pendurado na geladeira, para quem esquece muito. Ter um horário fixo de acordar, de dar os lanches, de manter a casa arrumada, porque tudo isso constrói uma convivência maravilhosa dentro de casa, tanto com o filho, quanto com o marido, quanto comigo mesmo, porque a gente vive uma vida tão agitada, cuidando de filho, marido, casa, rotina de todo tempo, que muitas das vezes a gente esquece de nós e não podemos, porque quem quer ser aquela mãe que vai na escola do filho mal vestida, mal arrumada, mal cuidada? Ninguém, né? E esse era meu caso. Eram 4 crianças, eram 4 reuniões, eram 4 apresentações. Eu participava de tudo porque eu não queria que meus filhos sentissem minha falta, porque na minha infância eu sentia muita falta da minha mãe. Minha mãe trabalhava fora, não podia estar sempre com a gente, então, nem nas programações. Então, eu dava muito valor, dei muito valor a estar todos os momentos com meus filhos, tanto em casa quanto na escola, nas apresentações, em passeio. Fiz questão dos meus filhos ter todos esses processos comigo, porque foi coisas que eu senti muita falta na minha infância. E para você que está querendo ter uma família, planeja, sabe? É muito bom ser planejado. Tudo que às vezes a gente planejando não dá certo, imagine sem planejar. Mas a gente confia no Senhor Jesus, que Ele sempre dá, sabe, o caminho certo para a gente. Mesmo a gente não planejando, tudo acaba ficando bem. Mas é aquele processo, até tudo ficar bem, a gente passa por muita coisa, sabe? A gente passa por momentos difíceis, a gente passa por agitação, por coisas que talvez não precisasse que a gente fosse uma pessoa já organizada, tivesse planejado tudo direitinho. Então, eu falo para vocês que se organize, tá bom? Pega um papel, uma caneta, coloca o horário que vai acordar. Eu acordava às 6 horas da manhã, mas por quê? Porque assim que eu ganhei minha filha, minha primeira filha, ela tinha uns furos na, no corpinho e que eu tinha que estar todo tempo com ela, era eu e meu marido. Ele chegava do trabalho, ficava com ela para me dormir. E quando era 6 horas da manhã, ele me acordava, eu ficava com ela para ele dormir.
Então, eu me acostumei a acordar às 6 horas, ajeitava ela, ajeitava a casa, arrumava tudo direitinho e passava o dia com ela. E vou falar para vocês, não me arrependo de nada, porque não tem nada melhor do que você acordar cedo, planejar o seu dia e você ter, sabe, vantagem nisso tudo, porque eu tinha tempo para mim, para minha filha, para meu marido, para minha vida, entendeu? Coisas que hoje em dia a gente vê que é muito difícil. Os jovens têm os filhos e não tem tempo de ir para a escola, de fazer um curso, de trabalhar. Depende de pessoas para isso, né? E muitas das vezes não acha. Aí procura creche, não encontra. Procura pessoas para tomar conta, às vezes não consegue pagar. Então, gente, antes mesmo de você ter seu filho, ter sua família, conversa com seu parceiro, porque filho é uma coisa muito importante. É uma vida que a gente tem que dar conta a Deus, porque o filho é um presente de Deus. Eu tive 4, cuidei muito bem, graças a Deus. O maior amor que eu tive, o maior carinho, dei atenção, dei meu tempo e eu vou falar para vocês, não me arrependo de nada que eu fiz pelos meus filhos e faria tudo de novo. Da mesma forma que antes, não, eu faria até melhor, que eu era inexperiente. Mas com a experiência que eu tenho hoje, acho que eu faria melhor. Mas para vocês que estão começando hoje, estão pensando em engravidar, ou que estão grávidas, ou que têm seus bebês, começa a planejar sua rotina, começa a planejar o seu dia, começa a ver o que é bom para você, para o seu bebê. O bebê precisa de atenção, de carinho, de estar arrumadinho, estar cuidado, estar limpinho, estar bem alimentado. Então não é só ter o bebê, é cuidar do bebê. Com o bebê a gente não pode estar indo para qualquer canto, para qualquer lugar, lugar que tem barulho, lugar com frio, sabe? A gente tem que dar o cuidado necessário para a criança. E isso, assim, muito importante, porque eu não andava na madrugada com meus filhos, nunca andei. Tivesse um tempo muito quente, não andava. Eu sempre dei prioridade à saúde dos meus filhos, ao bem-estar dos meus filhos. Se fosse para ir para alguma festa que não fosse um lugar adequado para criança, eu não ia, a não ser que alguém responsável ficasse com ela, senão eu não ia. Eu dava preferência a ficar com o meu filho. Por quê? Porque depois que a gente é mãe, a gente tem que se deixar um pouquinho, entendeu? Enquanto os nossos filhos precisam muito da gente. Não tem esse negócio, vai criar, vai crescer, vai isso, vai aquilo. Não, eles vão crescer sim, vão ter a vida deles sim, mas enquanto eles estão com a gente pequenininho, quem ordena, quem cuida e quem dá os limites somos nós, as mães. Os pais, no caso, né? Mãe e pai. Não é esse negócio de que o filho se cria sozinho, ele faz o que quer. Gente, pelo amor de Deus, eu sei que eu não sou nova, eu já tenho idade, mas mesmo se eu tivesse um filho hoje, eu iria criar ele do jeito que eu criei os meus filhos, para a gente ter boas crianças, ter bons adultos, responsáveis, dedicados, porque do jeito que você cria seu filho, lá na frente você vê o resultado, tá bom? Então, comece hoje a planejar a sua vida, o seu horário, a sua rotina. Não deixe passar nada em branco. Horário de acordar, de almoço, de lanche, tomar banho, estudar, levar para a escola, tudo tem que ser cronometrado direitinho para você não ficar perdida e perder tempo, entendeu? Perde seu tempo, acabou, fica tudo desorganizado. Casa limpa, se seu filho tem idade para te ajudar, nada de você fazer tudo sozinho. Ele tem que te ajudar. Ele bagunçou, ele guarda, tá? Ele tirou as coisas do lugar, ele põe no lugar. Ah, mas é pequenininho, não entende. Ele pode não entender hoje, mas você fazendo todo dia, ele mantendo ele
fazendo assim todo dia as mesmas coisas, ele vai acabar entendendo que aquilo ali é para a vida dele. Se ele bagunçou, ele guarda. Se ele tirou o chinelo do lugar, ele coloca no lugar. E assim vai. Que é, quando a gente mantém uma doutrina dentro de casa, aquilo ali segue. E segue, gente, para a vida toda, tá bom? Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de organização de casa, adoro criança, amo tudo que fala família. Eu sou apaixonada por ter minha casa, por ter minha vida, por ter meus filhos. Eu amo ter sido mãe, esposa. Eu sou muito grata a Deus por ter me dado uma família. E eu cuidei muito bem dela, graças a Deus. São adultos, criados, já sou vovó, amo ser vovó também. Então, para você que tem esse planejamento de vida, está pensando em começar a sua vida, organiza, tá bom? Tenha filho na época que você vai poder cuidar, que você vai ter um dinheiro para manter uma pessoa para olhar, para você também poder trabalhar, que também é importante a gente trabalhar, porque eu trabalhei também, tá? Sim, que como trabalhava em casa, eu mesma cuidava dos meus filhos. Mas para quem trabalha fora, manter uma pessoa adulta, responsável, cuidando do seu filho também é muito bom. Houve uma creche que seja de responsabilidade, sabe? Pessoas que cuidam direitinho da criança, também é bom. Não vamos deixar de trabalhar porque temos filhos, mas vamos deixar nossos filhos muito bem acolhidos, tá bom? Gente, me chamo Sandra, tenho 57 anos, sou mãe, sou esposa e amo tudo que Deus deu na minha vida. E sou cristã também, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Se vocês gostaram do que eu falei aqui pra vocês, quiserem me seguir, me sigam, tá? É, curtam, comente, qualquer coisa que vocês queiram perguntar sobre filho, família, podem me perguntar que eu com muito prazer vou responder, tá bom? Fiquem com Deus, gente, e até mais.